Amém? Pode sentar, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida de forma plena, tremenda, gloriosa. Amém? Que bom que nós estamos aqui nessa manhã e podemos partilhar e compartilhar da palavra do Senhor, da presença do Senhor neste lugar. A gente se reúne todos os domingos para adorar ao Senhor. E à medida que a gente vai vivendo a nossa vida, passando, essa semana foi uma semana que eu fiquei muito pensativo com relação à responsabilidade que é ser um líder na igreja, ser um pastor dentro da igreja, na questão da administração das coisas de Deus, da administração da vontade de Deus, da administração da direção de Deus. É a responsabilidade, porque o pastor, na verdade, se você for olhar o contexto bíblico e olhar para Deus e olhar para a vida daquele que Deus coloca como pastor, a responsabilidade dele não é só cuidar, ele não vai prestar contas apenas pelo cuidado com as ovelhas. Não é só isso, não se limita só a isso, a responsabilidade do pastor, tá? Mas também em administrar as coisas dentro do contexto da vontade de Deus, na direção de Deus, ter sensibilidade, ter a direção e ter a orientação de Deus para poder fazer as coisas conforme Deus tem determinado, conforme Deus tem dirigido, conforme Deus tem posicionado. Então, não é só essa responsabilidade, são várias responsabilidades. Talvez eu possa até estar esquecendo algumas aqui, eu podia citar várias responsabilidades, porque também tem a questão da própria família, da responsabilidade como pastor, ser pastor também na família, ser pastor também no ambiente que você está de trabalho. E quando eu falo ser pastor no ambiente do trabalho, eu falo na questão da postura, da conduta, do posicionamento, daquilo que você fala. Então é muito grande a responsabilidade que nós temos. O peso não é um peso leve de se carregar, porque o peso da responsabilidade, ele de fato, ele pesa. Não posso dizer que não pesa, ele pesa, porque você tem que olhar para tudo quanto é lugar, ao mesmo tempo, e manter a mesma postura e a mesma condição de homem, de mulher de Deus, aonde você estiver. E nós, como seres humanos, nós temos os nossos temperamentos, a nossa personalidade. Às vezes nós somos agressivos na nossa postura, às vezes nós falamos com um tom um pouco mais agressivo. Isso tudo pode descaracterizar aquilo que Deus está construindo naquele ambiente que nós estamos. Então a nossa responsabilidade de como homem, como mulher de Deus, no ambiente que nós estamos, no ambiente que nós vivemos, é muito grande. Amém? Eu quero compartilhar nessa manhã uma palavra que vai falar um pouco sobre isso, que vai falar um pouco sobre esse contexto da responsabilidade de cada um de nós, e mais ainda da responsabilidade do pastor, no que diz respeito ao contexto do culto, a direção do culto, a direção da pregação da palavra, de tudo isso. Mas eu queria que você entendesse, a gente constrói, através da mensagem, a ideia e a prática, o contexto. Então a gente vai ler o livro de Hebreus no capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 33. Bota lá para mim, Paulo, eu coloquei também. Apesar do Emerson já ter preparado o meu óculos, ele está aí guardado, inclusive, eu não estou usando ainda. Eu prefiro ler ali, porque às vezes a gente para um pouco e não consegue enxergar direito. Ali fica muito melhor para poder fazer a leitura. Então o texto de Hebreus, no capítulo 11, do versículo 33 até o versículo 40, diz assim, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões,
Apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos eles receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Amém? Vou pedir para que você deixe aí, Paulo, nesse texto aí, porque algumas coisas que nos interessam está bem nesse texto. E aquela parte ali que está em vermelho está dizendo que o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Primeiro a gente precisa perceber por que isso. Porque o texto ele dá essa ênfase a esses homens e essas mulheres considerados heróis da fé. Evidentemente que os heróis da fé não param só nessa lista. Não param só nessa lista. Aqui ele dá o exemplo anteriormente, né, nos textos acima, ele dá alguns exemplos de heróis da fé, mas ele não dá todos os heróis da fé, não coloca o nome de todos. Mas a Bíblia ela ressalta e diz que o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. E se você vê o versículo 11 desse mesmo capítulo de Hebreus 11, no versículo 11 diz que eles eram, assim como nós, estrangeiros e peregrinos na terra. Eles estavam de passagem. O segredo é que esses heróis da fé, eles não pertenciam à terra, eles pertenciam ao céu. Você e eu, nós pertencemos aos céus, não pertencemos à terra. Assim como esses heróis da fé, nós também somos peregrinos e forasteiros. Eles creram em algo ainda maior. Eles viveram pela fé. O título do capítulo é Heróis da Fé. Mas como heróis da fé, eles sofreram consequências na vida. Eles sofreram bastante, sofreram várias consequências na vida. O texto ali diz que eles enfrentaram zombarias e açoites como homens de fé. Foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Eles sofreram consequências. Heróis da fé, homens da fé, andavam por fé, não andavam por vista. O texto de Hebreus diz que o justo vive pela fé. Eles romperam com os limites da razão humana, da lógica humana. A razão não poderia ser a orientadora da espiritualidade deles. Não podia ser a orientadora da espiritualidade deles. Irmãos, nós precisamos da razão e da lógica. Deus nos deu a compreensão e nos deu o entendimento. Então nós temos a razão, fazemos a leitura dos dados. Nós precisamos fazer a leitura como um computador que você informa, que você insere dados. Os dados também são inseridos na nossa mente. A gente vai fazendo a leitura das coisas.
e vai chegando a uma lógica, chegando a uma conclusão. Então, nós precisamos disso, dessa lógica, dessa razão humana. Mas é humano. A Bíblia fala que em Romanos capítulo 12, versículo 1 diz lá: apresentai-vos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto o quê? Racional, razão, lógica. O culto tem uma razão. Eu preciso estar ciente do que eu estou fazendo. Então eu preciso usar a minha razão e a minha lógica humana. Mas eu não vou absolutamente ver Deus usando só a razão e a lógica humana. Para mim ver Deus, para eu ver Deus, para você ver Deus, a gente precisa da fé. Pela fé nós podemos dizer: Deus está aqui. Deus está aqui. Ler Deus precisa muito mais, precisa da fé. E mesmo assim, irmãos, mesmo pela fé, nós ainda não compreendemos. Mesmo com a razão, mesmo com a lógica humana, e mesmo com a fé, que é um dom de Deus dado a nós, nós ainda não compreendemos. Nós ainda não temos o discernimento e a compreensão para poder saber de fato quem Deus é. Passa para mim, por favor, Paulo. Olha esse texto bíblico de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, esse não consegue compreender inteiramente o que Deus fez, a obra de Deus. Mas Eclesiastes também, capítulo 8, versículo 17, diz assim: então percebi tudo que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, um homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não consegue encontrar. Pela fé, pelos olhos da fé, nós vemos Deus. Pelos olhos da fé, nós vemos Deus. Ultrapassando também o limite olhando Deus, nós podemos ultrapassar também o limite da nossa compreensão, da razão, através do conhecimento bíblico. Então, algumas coisas nós vamos conseguir fazer a leitura usando a razão, usando a compreensão, usando a lógica, mas também pela fé, pelo dom de Deus dentro de nós, pela capacitação de Deus, pela presença de Deus. Eu quero ler um texto com vocês. Passa para mim, Paulo. Em Lucas capítulo 17, versículo 12 ao versículo 19. Na semana passada, alguém falou sobre esse texto. Foi Godoy que falou alguma coisa? O pastor Marcos. Alguém falou sobre esse texto ao sacerdote. Que o leproso tinha aqui no sacerdote. Alguma coisa assim. Alguém comentou sobre isso. Eu estou lembrado de alguém que falou sobre isso aqui. Acho que foi o Pierre. Foi Pierre. Lucas no capítulo 17, no versículo 12 ao versículo 19. Nós vamos poder entender melhor, compreender melhor o que está sendo pregado, tá? À medida que a gente vai lendo e eu vou explicando, a gente vai chegar a uma conclusão. Diz assim o texto: ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados.
Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Esse era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Irmãos, olhando para esse texto, fazendo essa leitura, eu quero te perguntar: quem foi que mandou os leprosos irem até o sacerdote? Jesus. Por que Jesus faz isso? Porque tem uma lei da purificação que está lá em Levítico no capítulo 14. Eles deveriam de fato fazer isso, porque eles eram leprosos, eles haviam alcançado a cura, e agora a iniciativa, o papel é ir até o sacerdote. Por que ir até o sacerdote? Você está vendo que o texto no início falou assim, que eles ficaram uma certa distância de Jesus, eles não podiam se aproximar de ninguém, existia um ambiente só para que eles pudessem ficar e viver. Então estavam limitados a um determinado espaço, porque eles eram leprosos, eles eram doentes, eles podiam trazer um problema de saúde pública. Então eles precisavam manter-se à distância. Eles são curados, e Jesus disse assim: cumpra a lei da purificação. Levítico capítulo 14, cumpra-se a lei da purificação, vá até o sacerdote. Por quê? Porque quando eles fossem até o sacerdote, qual o papel do sacerdote? O sacerdote ia fazer o seguinte: o sacerdote precisava atestar a cura, para que eles pudessem estar liberados, para poder voltarem para a sua família, para poder voltar para o seu ambiente social, enfim. Eles precisavam ser atestados como pessoas que foram curadas. Além disso, tinha todo um ritual para ser cumprido. Eles precisavam ir ao sacerdote. Eles iam pegar 2 aves, precisavam matar aquelas aves, chegando até o sacerdote, precisavam matar aquelas aves. Aí levava 2 aves, matava uma, a outra soltava depois, matava uma, pegava o sangue daquela ave, daquele animal, e o sacerdote tinha que borrifar o sangue. Tinha todo um ritual para ser cumprido. E ainda assim eles eram liberados e não podiam entrar direto no seu acampamento, no lugar que eles estavam. Eles tinham que esperar alguns dias. Tinha todo um processo a ser cumprido. E era isso que Jesus estava falando: olha, vocês precisam cumprir a lei. Quem deu a lei? Por que Jesus falou para ele: vai ao sacerdote? Quem deu a lei a Moisés? Deus havia dado a lei a Moisés. Então, na lógica, na razão humana, na capacidade racional humana, eles deveriam fazer de fato isso: irem até o sacerdote, porque Deus deu a lei e Jesus estava falando: vai até o sacerdote. Isso era palavra, isso é palavra de Deus e é a palavra de Jesus. Faça a leitura, tente compreender algo nessa manhã, daquilo que Deus está ministrando sobre o seu coração. Entenda isso. Mas tinha um que não foi com os outros 9. Ele voltou, mesmo ele conhecendo a lei da purificação, mesmo ele tendo recebido uma ordem de Jesus de voltar ao sacerdote, porque possivelmente ele também estava muito desejoso de voltar para sua casa, de estar no meio da sua família, de voltar ao seu convívio social,
Possivelmente esse que voltou, que parecia, que aparentemente parece que ele não tem pressa nenhuma, como os outros tiveram, porque ele voltou, não foi até o sacerdote. A gente pode até considerar, e o texto bíblico não fala isso, não diz nada a respeito disso, mas a gente pode considerar e deve considerar que possivelmente após toda essa sequência de informação que a gente está tendo aqui, através da leitura, ele tenha ido depois ao sacerdote. Tudo bem, mas a atitude dele foi uma atitude que deve chamar a nossa atenção. É uma atitude que a gente precisa fazer uma leitura e ter uma compreensão melhor de quem é Jesus, de como Jesus trabalha, de como Jesus faz, de como Ele age. Porque por mais que há uma palavra dita por Deus e uma palavra dita por Jesus, esse homem, ele enxerga muito mais além. Porque ele não está preso à lei, ele não ficou preso à lei, ele viu algo maior. E esse algo maior era Jesus. Ele fitou seus olhos em Jesus. O desejo dele, primeiramente, como eu falei, possivelmente ele tenha cumprido a lei, mas primeiramente o desejo dele não foi cumprir a lei, foi ir até Jesus, porque a compreensão, a razão, o entendimento dele fez com que ele entendesse. Possivelmente ele fez essa leitura. A única forma que eu tenho de fazer essa leitura, usando a minha razão, a minha lógica, a minha compreensão, é entender que esse homem, possivelmente ele tenha voltado, mas ele vai mais além. Ele vê algo diferente de Jesus. Ele vê em Jesus algo maior que a própria lei. Ele volta a Jesus. Ele volta. E me parece que há até uma certa censura de Jesus com relação aos outros, porque possivelmente os outros 9 deveriam ter feito a mesma coisa, eles não fizeram, porque Jesus fala assim, ó, deixa eu achar, não foram purificados todos os 10, onde estão os outros 9? Ele está fazendo uma pergunta, onde estão os outros 9? Não foram purificados 10? Cadê os outros 9? Ele está fazendo uma pergunta. Então possivelmente há do meu ponto de vista, uma crítica com relação à postura e à posição dos outros. Eles foram curados? Foram curados. Eles cumpriram a lei? Cumpriram a lei. Eles fizeram o que Jesus mandou eles fazer? Fizeram. Mas tinha coisa maior ainda. Tinha algo maior ainda. Porque o último versículo ali no 19, ele diz assim, ó, então ele disse, levanta e vá, sua fé o salvou. A sua fé. Foi fé, irmãos. Foi fé. Não é só uma questão lógica, não é uma questão racional, mas é fé. É por fé, não pela razão humana, não pela lógica humana, mas por fé. E a gente precisa muito usar essa questão dessa lógica humana, dessa razão humana para poder fazer uma leitura, mas usar de forma que Deus seja glorificado, que nós consigamos fazer de fato uma leitura de tudo. Isso faz parte da tradição. E até o sacerdote fazia parte da tradição, era costume, era um rito.
E eles precisavam cumprir isso, eles precisavam fazer isso. A tradição em si, ela não é nem ruim e nem boa. Ela pode ser ruim e pode ser boa. Se você for ver a Bíblia, você vai pegar situações de tradição que eram boas e outras que eram ruins. E agora eu quero falar um pouco dessa questão, nesse contexto da tradição. Porque tem tradição que é bom, evidentemente, que não vai mexer, que não vai movimentar, que não vai alterar a nossa espiritualidade. E tem umas que podem não ser tão positivas. Passa para mim, por favor, Paulo. Olha o que diz esse texto agora. Você vai fazendo a sua leitura, né? Vai fazendo a leitura. Esteja atento e disponível à ação do Espírito Santo na sua vida. Senão você não consegue fazer leitura de nada. Senão você vai achar tudo muito difícil de compreender e de entender. Marcos, no capítulo 7, do versículo 3 até o versículo 7, diz assim: os fariseus e todos os judeus não comiam sem lavar as mãos, cerimonialmente apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos? Em vez de comerem o alimento com as mãos impuras, ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homem. Irmãos, tem algum problema nessa tradição aqui? Sabe o que eles faziam? Os fariseus, eles se alimentavam, e antes de se alimentar, lavavam as suas mãos. E depois de se alimentar, lavavam as suas mãos. Tem algum problema? A gente não faz isso? A gente não lava a mão? Possivelmente, tanto Jesus quanto os seus discípulos também faziam a mesma coisa. Lavavam as mãos. A questão aqui é o que está se levando em consideração. É a leitura que os fariseus estão fazendo da tradição. É levar a tradição por um nível acima do mandamento da lei de Deus, da vontade de Deus. Porque essa tradição aqui, ela era uma tradição dos próprios fariseus, que eles criaram, que eles inventaram, que fazia parte de uma lei deles. E é nisso que eles estavam provando Jesus. Eles estavam querendo considerar que a lei deles, que os mandamentos e que os ensinamentos deles eram maior do que os ensinamentos que Jesus tinha para dar. Então, essa era uma tradição bíblica que não era uma tradição boa, que era a tradição dos fariseus, que ia contra o ensinamento de Jesus, que ia contra os mandamentos de Jesus. Quando eu comecei lá na igreja, né, Pierre, a assembleia deu lá, a gente tinha que dormir de calça comprida. E a gente ouvia dizer que se a gente não cumprisse a doutrina, a gente poderia perder a nossa salvação. Podia jogar bola? Podia jogar bola. Antes de tomar ceia, uma semana ou 3 dias antes, tinha que se santificar, se consagrar, e não podia ter relação sexual com a esposa. A gente aprendeu isso na igreja. Isso é o quê? Isso é doutrina o quê? Humana. É uma leitura humana que se passou, que se criou uma doutrina, e que se aplica essa doutrina
e que se ensine essa doutrina com o objetivo de, através dessa doutrina, dessa tradição, desse comportamento, você alcançar o céu. Mas você precisa dormir de calça comprida, não jogar futebol, tudo isso foi ensinado para a gente viveu isso, a gente viveu essa tradição, viveu isso na igreja. Muito bem, tem uma tradição boa aqui que eu vou falar, quer ver em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 15, esse não está aí não, Paulo. Apóstolo Paulo diz assim, portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer que viva em vós, quer que por carta nossa, quer que viva a vós, quer por carta nossa. Então, os apóstolos estavam ensinando as tradições boas, né? Nesse caso, Paulo estava dizendo para os irmãos, permaneçam firmes, se apeguem-se às tradições. Então tem tradição boa, tem coisa boa, né? Tem ensinamento bom, e tem coisa que não, irmãos. Tem coisa que é lógica, que é do homem, que é uma construção humana, Agora eu quero trazer a mensagem, a responsabilidade para mim, irmãos, que estou aqui, eu que sou pastor da igreja, eu quero trazer a responsabilidade para mim, tá? Olhando todo esse contexto, olhando a direção que o próprio leproso tomou, a responsabilidade que ele tinha diante daquele que o havia curado, ele honra Jesus, porque ele volta, ele honra Jesus, ele reconhece em Jesus aquele que cura, ele entende que Jesus era maior que tudo, e ele volta. E agora, fazendo um pouco uma leitura do nosso contexto, das nossas tradições, e nós podemos, às vezes, em algumas situações, estar preso às tradições, e achar que essas tradições, elas são boas, e de fato, algumas são boas. Por exemplo, eu quero falar do culto, porque a gente precisa ser organizado, quando nós estivermos na presença do Senhor. Existe uma liturgia a ser cumprida, a ser seguida, como forma de organização. Isso precisa ser cumprido, isso precisa ser seguido, e nós aqui fazemos isso. Nós não cantamos primeiro, depois não fazemos as ofertas, depois vai para a pregação, dá testemunho, quem quiser dar testemunho, ceia do Senhor, tem tudo uma sequência. Nós cumprimos uma sequência, porque isso é liturgia, e não é ruim, é bom, é necessário, para que haja uma organização, para que os irmãos saibam, logo após o louvor, que vai ter. Vai ter o momento da oferta e do dízimo. Vou me preparar para a oferta e para o dízimo. Já vou colocar a minha oferta dentro do envelope para trazer. Enfim, é uma organização. No nosso caso aqui, os irmãos se levantam e vêm até aqui e colocam no gasofilácio. Em outros, as pessoas vão até os irmãos e vão tirando com a salva, vão recolhendo os valores com a salva. Tudo litúrgico. Isso é necessário, porque isso é sinal de organização. Isso é necessário. Isso foi construído para que o culto fosse organizado. Foi construído essa ideia, para que as coisas concorressem de forma que tudo que fosse feito organizadamente fosse para a glória de Jesus. Agora, irmãos, para quem está aqui, no lugar que eu estou, dirigindo o culto, ficar preso a algumas coisas,
Não é possível. Porque às vezes acontece isso que aconteceu com esse leproso. Ele teve uma visão além da organização, e não absolutamente que não foi algo desorganizado, absolutamente. O fato dele ter feito o que ele fez não trouxe nenhuma consequência ruim para a vida dele, e muito mais para a tradição, absolutamente. Foi bom para nós, porque nós passamos a ter uma compreensão e um entendimento que talvez nós não tivéssemos se não fosse a palavra revelada para nós. Então, às vezes, nós estamos numa posição, cumprindo aquilo que é regra, que é tradição, que é norma, e Deus toca na gente. E Deus mexe com a gente. E só quem está aqui pregando sabe disso, sabe como é que é. Só quem está na direção de Deus sabe como é que é. Às vezes a gente não quer falar certas coisas e Deus conduz a gente a falar, a fazer. Às vezes a gente quer falar certas coisas, Deus fala assim: não fala. Porque se vocês soubessem, se vocês soubessem quantas vezes eu quis subir nesse púlpito e falar umas coisas, você não imagina. Pergunta se eu falei. Por quê? Porque Deus nunca permitiu. Porque Deus nunca quis. Porque Deus nunca deixou. Porque a gente precisa ser sensível ao Espírito Santo. O Senhor Notário fala muito da questão do Espírito Santo, os irmãos entendem isso. A gente precisa ser sensível ao Espírito Santo. A gente precisa usar a razão e a lógica, porque o nosso culto é racional. Mas tem o Espírito Santo, tem o Espírito Santo movendo, tem o Espírito Santo conduzindo, tem o Espírito Santo fazendo. E por mais que eu não tivesse nenhum tipo de compreensão e não fizesse leitura daquilo que aconteceu com aquele leproso, se eu não tivesse a compreensão, a leitura que eu ia fazer: esse camarada é um desobediente, porque ele não obedeceu à lei, e Jesus disse para ele ir até o sacerdote, ele não foi, ele é desobediente. Ele é um desorientado. Ele não é uma pessoa preparada, capacitada. Muitos de nós poderíamos fazer isso, fazer essa leitura, porque de fato aconteceu isso. Está lá, está escrito lá. A gente falou, ele tinha uma lei, ele não seguiu a lei. Tinha uma palavra de Jesus, ele também não seguiu. Ele viu algo maior. Então a gente tem os elementos do culto, e os elementos do culto, do nosso culto, é o louvor, a oferta, os testemunhos, a pregação, e temos uma sequência, e seguimos uma sequência, mas o culto é para Deus, o culto é para Deus, e às vezes a sequência pode ser outra, completamente diferente daquilo que nós estamos acostumados. Porque o culto não é para você, o culto não é para mim, o culto é para Deus. E que importa a sequência, importa que Ele seja glorificado, seja adorado. O que importa é que Ele seja engrandecido através da nossa vida. O que importa é que nós tenhamos a compreensão e o entendimento de poder fazer essa leitura e entender que por mais que as coisas tenham sido diferentes, Deus está sendo glorificado. E quando a gente fala da questão litúrgica do culto, a gente também, nós que fizemos seminário, estudamos em seminário, estudamos teologia,
A pregação é a mesma coisa. A pregação tem uma sequência a ser desenvolvida, a ser trabalhada, e também traz organização e traz facilidade de compreensão quando se segue essa sequência. Traz uma facilidade de compreensão, de leitura. A gente consegue fazer uma leitura melhor. Não é à toa que estuda-se a teologia e chega à conclusão que a pregação precisa ter uma introdução, precisa ter um desenvolvimento, precisa ter uma conclusão, porque para nós é melhor, porque traz uma compreensão para nós melhor. De fato é isso, pregação é isso. Eu aprendi assim, nós aprendemos assim. Siga essa sequência, que você vai conseguir trabalhar muito bem. Siga essa sequência. A estrutura do sermão, né? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Mas ainda assim, até com relação à questão da pregação, Deus pode tomar direção disso tudo. Deus pode tomar a nossa vida de uma forma que a gente pode até fazer o seguinte: começar com a conclusão, botar a introdução no meio, enfim. E eu vou falar uma coisa para você: se for Deus na direção, as pessoas vão entender. Se for Deus na direção, as pessoas vão compreender. Se for Deus na direção, Ele vai ser glorificado. Ele vai ser glorificado. Deus vai ser glorificado. Agora, como é para nós que estamos aqui na frente, que estamos dirigindo o culto, que entendemos isso, que aprendemos isso, que ensinamos isso para a igreja, porque nós ensinamos isso para a igreja. A pregação, qualquer pessoa que quiser aprender a pregar ou a dirigir culto, vai aprender desse jeito. Vai aprender como? Você tem que, começa com a oração. Você vai dirigir o culto hoje? Começa assim, depois você passa para isso. Eu vou ensinar assim, os pastores vão ensinar assim. E a pregação nós vamos ensinar da mesma maneira. Nós vamos ensinar desse jeito. Nós não vamos ensinar de uma forma diferente. Vai ser desse jeito que nós vamos ensinar. Porque é assim, irmãos. É desse jeito. Está errado? Não está errado. É desse jeito. Tem que ser assim. Agora, e quando Deus entrar no negócio? E quando Deus entrar no negócio? E você diz que é assim. Deus fala para você: a direção é outra. E aí? Pregação, ela é racional. A gente faz análise em cima de uma leitura que nós temos. Eu só estou falando alguma coisa agora porque eu estou lendo e porque eu estudei. Os dados foram armazenados na minha cabeça, na minha mente. E eu estou usando a razão e a lógica para pregar, porque eu preciso disso. Preciso pensar. Eu preciso ter rapidez de raciocínio. À medida que eu estou falando, eu já preciso raciocinar aquilo que eu vou falar logo após o que eu terminei de falar. Rapidez de raciocínio. Então, a gente sempre vai precisar da razão, da lógica, da compreensão, mas muito mais ainda do Espírito Santo. Não se tem revelação sem Espírito Santo. A lógica e a compreensão que a gente usa, e é necessário, e eu preciso usar, e você precisa usar, não vai fazer com que nós consigamos a revelação da palavra. Nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa tomar a nossa vida de uma forma que até aquilo que a gente fala precisa ser compreendido e entendido, porque Ele está falando, Ele está dirigindo. O Espírito Santo precisa estar tão presente nesse momento do culto, nesse momento da pregação,
Que a gente não vê mais um Rogério ministrando, mas vê Deus usando a boca dele para falar. O Espírito Santo está tão presente de forma que a gente possa olhar e ver o pregador sendo usado por Deus, falando por Deus, não necessariamente pelo seu conhecimento, pelo seu entendimento e pela sua compreensão, mas trazendo palavras de revelação também, a ponto de eu estar sentado aí, ou você está sentado aí, você falar, isso que o pastor está falando, isso que o pregador está falando, Deus está revelando para ele. Não é uma palavra de conhecimento, de lógica humana, de razão humana, é algo de Deus. Deus está revelando para ele, Deus está falando para ele, Deus está conduzindo a vida dele, e eu estou conseguindo fazer essa leitura disso, porque nós podemos fazer essa leitura, porque o Espírito Santo está também sobre nós, e Ele está nos capacitando não somente para pregar, mas também para ouvir. Não somente para pregar a palavra, mas também para assimilar, para guardar, para crescer na graça e no conhecimento. Então não há nenhuma possibilidade, não há nenhuma condição de haver revelação sem a presença do Espírito Santo. Pode ter até uma palavra de lógica, de razão humana. Pode até haver um controle, um domínio do pregador no seu próprio conhecimento, a fim de passar de forma que ele passe e a gente admire e veja que há um conhecimento na vida daquela pessoa. Ele tem um conhecimento, ele estudou para isso, ele se preparou para isso. Mas quando a gente tem a presença do Espírito Santo, a gente, além de fazer essa leitura, a gente também chega à conclusão: o Espírito Santo está usando. Não, é conhecimento que ele está passando, é conhecimento bíblico, aquilo que está no coração dele, mas ainda não tem o Espírito Santo. Pode acontecer isso? Pode, porque eu já vi. Uma vez eu vi um advogado pregando. Advogado, quando vai estudar na faculdade, ele faz expressão linguística, ele domina a língua, domina o português. Eu já vi um advogado pregando uma vez, e ele não era um homem que estava preparado para aquilo, e ele escreveu e as palavras eram bonitas, mas não entravam no nosso coração. Eu estava sentado ouvindo a pregação, e eu vi: falta o Espírito Santo nisso, falta Espírito Santo nisso, falta revelação, falta presença do Espírito Santo. A gente vê isso, a gente faz essa leitura, a gente tem esse entendimento, porque a gente tem o Espírito Santo. Então a gente faz essa leitura. Então, tudo isso, se há culto, se há palavra, se há louvor, se há testemunho, se há ceia, se há batismo, se há qualquer coisa que seja para a glória de Deus, precisa estar alinhada com o Espírito Santo. Tudo precisa estar alinhado com o Espírito Santo. Então, se eu estou dirigindo o culto, ou se alguém está dirigindo o culto, seja lá com quem for, e estiver na direção do Espírito Santo, eu digo, irmãos, na direção do Espírito Santo. Eu digo na direção do Espírito Santo. Eu não digo a gente inventar alguma coisa, construir alguma coisa. Eu estou falando de coisa séria. Eu não estou falando de testar, de provar alguma coisa. E até estou pregando aqui não com essa ideia ou com a intenção de modificar alguma coisa. Absolutamente, irmãos. Absolutamente. Eu estou pregando, estou falando porque a gente precisa ter essa sensibilidade e dar esse espaço para o Espírito Santo continuar agindo na nossa vida. Por mais que a gente compreenda e entenda que a gente precisa seguir aquilo, e nós vamos seguir e vamos continuar seguindo, até onde Deus falar assim, pegar um de nós e falar: hoje você não vai fazer assim,
Qualquer um de nós que tiver uma oportunidade de dirigir, ou de pregar, ou de dar um testemunho, é na direção do Espírito Santo, irmãos. É pela fé. É pela fé. É crendo que o Espírito Santo está tomando a igreja do Senhor na direção, na orientação, na capacitação, na preparação e na experiência com Ele. Porque se a gente continuar sem essa sensibilidade, sem essa possibilidade de viver algo diferente de Deus e algo de Deus, estou falando algo de Deus, a gente fica limitado a isso. Nós vamos ficar que nem os 9 leprosos. Nós vamos ficar igual os 9 leprosos. Tudo com muita organização. Uma coisa que eu sempre falo aqui, que eu sempre comento, os pastores que caminham junto, nós caminhamos junto, nós somos parceiros. Nós combinamos até questão de tempo para pregar, né? Por mais que algum dos pastores, ou não sei sinceramente o que eles acham com relação a isso, mas por mais que um dos pastores fala, pastor, acho que deveria ser à vontade, deixar o tempo passar, deixar o tempo ir, eu falo para eles, não, organizado, a coisa organizada, Deus vai falar o tempo necessário, se a gente se enquadrar dentro disso. Mas você já viu algumas vezes que nós passamos do horário, nós passamos do tempo, mas a pregação foi a pregação dirigida por Deus. Porque por mais que haja uma ideia de se terminar o culto no horário e de iniciar o culto no horário, a gente tem isso, a gente precisa preservar isso, precisa manter isso, mas vai ter um dia que Deus vai usar um de vocês, um dos pastores, para pregar, e você vai falar assim, ó, deixa, Deus está falando. Você vai ficar no lugar, você não vai sair do seu lugar. Por mais que você seja uma pessoa preocupada com o horário, você vai falar assim, não, Deus está falando para mim, eu quero continuar ouvindo Deus falar. Porque eu não sei se você já teve essa experiência, mas possivelmente já tenha tido, de lugares que você foi, e eu já tive essa experiência, de você sentar num ambiente e o pregador pegar a palavra e ele pregar 1h30, 2 horas, e você fala assim, caramba, terminou, você fala assim, parece que foi 10 minutos, parece que foi 10 minutos, foi muito bom, eu ficaria mais tempo sentado ouvindo esse pregador, trazendo a mensagem do Senhor. Na verdade não foi o pregador, foi Deus usando a vida do pregador, foi Deus falando para a sua igreja, e a gente sentado ouvindo, recebendo aquilo que é de Deus. Deus nos abençoe, irmãos. Deus nos abençoe. Deus nos faça entender algumas coisas além da nossa capacidade, da nossa razão, do nosso conhecimento. Porque a gente ainda como pastor tem muita coisa para aprender de Deus. Nós como os pastores aqui, os irmãos como os líderes, nós temos muita coisa para aprender com o Senhor. Nós temos muitas experiências para ter com o Senhor nesse lugar. Deus vai trabalhar, Deus vai agir, Deus tem falado, a gente tem visto como a gente tem crescido com relação, não somente à questão do louvor, mas também da pregação da palavra. Eu tenho visto aqui, eu tenho comentado com os pastores, a pregação, ela tem sido uma pregação bem concreta, bem substancial, uma pregação que alimenta, um alimento bem concreto, bem aquele alimento sólido, aquela palavra que vem e entra no nosso coração e nos faz crescer. Amém? Deus nos abençoe, irmãos. Deus nos abençoe.